Pois é, nossos caros ouvintes. Já uma notícia aqui que assola o nosso Rio de Janeiro é exatamente sobre o comércio ilegal de armas. É, Saiu pelo estado do Rio de Janeiro, na figura do nosso governador Cláudio Castro, que cerca de 90% dos fuzis que entrou no Rio de Janeiro em 2024 tinham sua origem nos Estados Unidos. Entravam no país pela fronteira com a Colômbia e com o Paraguai e chegava até as favelas do Rio de Janeiro. E, Hudson, mas o que a gente pode falar sobre esse tema do comércio ilegal de armas no Rio? Então, esse policial federal, ex-policial federal aposentado, do nome Josias João de Nascimento. Josias João de Nascimento, ele é tido como um do maior traficante internacional de armas do Brasil. Inclusive, ele é tido como o chefe do Senhor das Armas, que é um rapaz investigado na justiça de nome Frederic Barbieri, investigado na justiça americana, lá nos Estados Unidos, como repassador internacional de armas, e seria Josias o chefe desse rapaz. Parece que essa quadrilha, assim dizendo, exportaram mais de 2.000 fuzis de Miami para o Rio de Janeiro. E as consequências são vastas, né, Hudson? E qual era a estratégia deles? Como é que eles conseguiam transportar esses fuzis? Eles alegavam que eram armas de brinquedo. E o fuzil chegava aqui todo desmontado, cada peça no lugar. Eles alegavam que eram produtos eletrônicos, armas de brinquedo. E essa investigação da Polícia Federal, ela começou depois que conseguiram apreender no aeroporto do Rio de Janeiro mais de 100 fuzis desmontados. Isso foi em 2017 ou 2018. Aí eles ligaram esse alerta, o que está acontecendo aqui? Aí foram agora que conseguiram chegar nesse policial federal aí, que era o tal do Senhor das Armas. Né? Você vê. E cada vez mais essas megas operações continuam acontecendo nos grandes complexos de favela do Rio de Janeiro. A gente vê as facções criminosas cada vez mais com um poder bélico realmente de guerra. Eu já escutei relatos de que armas que eram direcionadas para a Ucrânia estarem chegando no Rio de Janeiro. E agora é uma coisa tão absurda que agora armas de guerra estão sendo usadas até para assalto, né? Antigamente a galera assaltava de pistola, ela está assaltando até de fuzil. Eu vi uma reportagem exatamente sobre isso, que o índice de assaltos de fuzis aumentaram enormemente no século XXI, na década de 2020. E sem querer fazer, sem demagogia, mas sendo bem claro, o número de armas aqui no Brasil aumentou muito depois da flexibilização promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Flexibilização do porte de arma. Inclusive, a carteirinha de claque era uma das formas que os traficantes conseguiam adquirir armas de forma legal, entre muitas aspas, de forma legal, através de registro de claques de outras pessoas. No entanto, eu acredito que isso é bem mais estrutural do que um decreto de governo X ou Y. Tanto é que se você pega alguns índices, como eu havia dito em algum momento, a gente percebe que no pós-Guerra Fria, ou seja, quando acabou a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, no século XX, a exportação de armas para a América Latina aumentou consideravelmente. Então, eu acredito que isso seja algo relacionado ao comércio internacional e não apenas a medidas nacionais. É claro que afeta muito essa comercialização, mas é bem mais estrutural do que isso. Sim, com certeza, com certeza. Não é à toa que aqui a gente tem diversas facções e parece que cada uma tem seu meio de conseguir essas armas vindas de fora. Cada um tem seu contato, cada um tem sua fonte, suas rotas também, sabe? Então é algo que a polícia precisa trabalhar demais para poder arquitetar, estruturar essas rotas e acabar, né, com a vinda de armas para cá, porque isso acaba com a nossa segurança. E acontece também que a gente tem que levar em consideração que as mesmas rotas que acontecem no tráfico de armas, também acontece o tráfico de drogas, também acontece o tráfico de pessoas, que a gente vê muito pouco falado e que é de enorme importância para a nossa sociedade. Eu acredito que cada vez mais, enquanto brasileiros, nós temos que
estar antenado e procurar saber sobre esses temas, porque olha só essa violência urbana que nós sofremos. E cobrar também, né, os poderes públicos, os poderes do Estado, para ter uma ação mais efetiva, cobrar inteligência. Não acho que operação não tem que ser em locais, tem que ser feita de forma inteligente, como fizeram agora com esse policial federal que prenderam o maior traficante de armas do Brasil sem dar um tiro. Olha só que coisa maravilhosa. Sim. Né? Pegaram num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Alphaville. Então, eu acredito, assim como acredito que você também acredite nisso, que essas megas operações nas favelas, nos complexos de favelas no Rio de Janeiro, que está no Brasil, que você vê, por exemplo, na Bahia, você vem tendo uma crescente violência, não é só esse método que vai fazer com que